Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 54 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023 e hoje vamos ter aqui Q&A. Amanhã há live, não se esqueçam. Amanhã, meio-dia e meia, vamos ter a live semanal do Futebol de Verdade. Portanto, hoje o programa ainda é gravado, como é sempre de segunda à quinta-feira, gravado, editado e colocado o mais cedo possível, desde que tenho tentado fazê-lo ao meio-dia e meia, nem sempre tem sido possível devido aos vários entraves que se vão colocando, mas faço sempre esse esforço. Hoje creio que vai ser possível, porque estou a gravar a horas mais decentes, mas de segunda à quinta-feira então temos programa gravado, com aquilo que estiver na agenda. Hoje é apenas o Q&A, apenas a resposta a duas perguntas vossas, uma deixada na caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube, a outra vinda do meu servidor de Discord, da chatroom Perguntas do Discord, e ao meu servidor de Discord acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Mas amanhã, sexta-feira, é diferente. Sexta-feira temos sempre a live, o Futebol de Verdade Live, em que eu faço o programa em direto, a ler os vossos comentários, a responder às perguntas que me colocam no live chat e, dessa forma, a ler também os vossos comentários, aquilo que vocês têm a dizer sobre a atualidade. Têm é que estar presentes no direto, que vai ser impertrivelmente ao meio-dia e meia. Depois, a seguir à live, teremos o Futebol de Verdade edição normal, que amanhã também vai incluir o Q&A e novidade desta semana. Aliás, já o tinha dado a entender aqui, se é que não o tinha já anunciado mesmo de forma absolutamente taxativa, não há Futebol de Verdade Flash nesta ronda da Taça de Portugal. São os 32 aves de final, muitos jogos ainda de equipas de topo contra adversários da quarta divisão nacional do Campeonato de Portugal ou até mesmo dos campeonatos distritais e, portanto, vamos ter com certeza muita experiência, muitas equipas descaracterizadas entre as equipas de topo e, por isso mesmo, não vamos ter edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos, ou edições independentes, relativas aos jogos do Sporting Clube Braga, já hoje contra o Rebordosa, do Benfica, amanhã contra o Lusitânia dos Açores, do Futebol Clube do Porto, amanhã contra o Vilar de Perdizes e do Sporting no sábado contra o Olivais e Moscavide. Portanto, não teremos edições independentes, individuais do Futebol de Verdade Flash, mas os subscritores premium do meu Substack vão ter no domingo uma edição do Futebol de Verdade Flash dedicada a toda a eliminatória da Taça, uma edição em termos relativamente diferentes que vão receber no domingo ao final do dia. Quem não for subscritor premium do meu Substack vai poder ver esse Futebol de Verdade Flash no dia seguinte, integrado na edição de segunda-feira do Futebol de Verdade. Bom, esta era uma das coisas que eu vos queria dizer. Queria dizer-vos mais duas coisas, aqui ainda antes de começarmos o período de resposta às perguntas no Q&A de hoje. A primeira é que eu ontem vim cá elogiar-vos, porque havia muitos comentários, havia muitas perguntas interessantes na edição de anteontem do Futebol de Verdade. Depois, isto já se sabe, não se pode elogiar ninguém. Ontem a coisa já foi mais fraca. Havia apenas 3 perguntinhas para escolher entre as que estavam na caixa de comentários do programa de ontem. Portanto, estão-me a falhar. É isso que eu tenho para dizer. Têm que deixar perguntas. Aproveitem desde já e façam o seguinte. Seguirem este link que eu vos deixo aqui para se inscreverem no canal. Inscrevam-se no canal. Façam parte desta comunidade. E depois, não pagam nada por isso, aproveitem para clicar em cima do sino e para ativar as notificações. Ativando as notificações, são sempre avisados quando há novos conteúdos no meu canal de YouTube. Se o Futebol de Verdade atrasar um bocadinho, escusam de estar, se é que querem ver, e fazem muita questão de ver, escusam de estar constantemente a fazer
fazer refresh para ver se já entrou. Assim, se tiverem as notificações ativadas, as ativações notificadas também era giro, o que podem fazer, aquilo que acontece é que o YouTube vos avisa e vocês escusam de estar preocupados. Quando o programa entra, são avisados e podem ver. Logo em direto, até porque, apesar do programa ser gravado, de segunda à quinta, ele tem 1 hora de estreia e quando estreia o live chat está ativo e eu estou lá para conversar convosco durante essa estreia. Pronto. Essa era a primeira coisa que vos queria dizer. Aproveitem também para deixar o like no programa, não custa nada, não custa dinheiro também. E ajuda o algoritmo, ajuda a que o programa se imponha nas visualizações no YouTube. E depois de 2 meses francamente bons neste novo formato, os meses de agosto e setembro, este mês de outubro, também porque a competição está mais frouxa, está a ser mais fraco em termos de visualizações, portanto isso é sinal também de que os likes estão a faltar e os comentários, as perguntas na caixa de comentários estão a falhar também. Portanto, meus amigos, é deixar like, é inscreverem-se no canal, é ativarem as notificações e é deixarem perguntas na caixa de comentários. Não é só no live chat, também na caixa de comentários. Bom, segunda coisa que vos queria dizer é que ontem houve Futebol de Verdade Report. E o Futebol de Verdade Report, que é um programa semanal de análise tática, que eu entrego aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. O de ontem foi dedicado, é um programa de meia hora, com recurso a imagens, à análise tática, a dinâmicas e subdinâmicas da seleção nacional e o futebol para que a seleção de Roberto Martínez evoluiu e aquele que, estou convencido, vai apresentar na fase final do Campeonato da Europa de 2024. Está lá tudo explicadinho, com imagem parada, com chamada de atenção para os posicionamentos dos jogadores que não são propriamente os de uma equipa absolutamente simétrica. Fica aqui o link para quem quiser ver o programa. É só seguir o link e depois, naturalmente, fazer uma subscrição premium do meu Substack. Ora, muito bem. Estão, então, avisados daquilo que eu vos queria avisar antes de entrarmos no Q&A de hoje, que já aí vem a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos lá então responder às perguntas que selecionei entre as que me foram deixadas para o Q&A de hoje. A pergunta inicial é, como sempre, a pergunta que vem do meu canal de YouTube. Portanto, uma das perguntas que me deixaram na caixa de comentários do Futebol de Verdade de ontem, do meu canal de YouTube. E a pergunta que já estão aí a ver à vossa frente foi deixada pelo João Spínola. Olá, João, muito bom dia e muito obrigado pela sua pergunta. Pergunto ao João o seguinte: qual a sua opinião sobre os clubes grandes jogarem em campo emprestado na taça quando enfrentam clubes amadores, com a desculpa de que os estádios não têm iluminação para transmissões televisivas? Não poderiam simplesmente mudar a hora e jogar de dia? Pergunta o João. Muito obrigado, João, pela sua pergunta e vamos lá ver o que é que está na base desta questão, que aliás já tinha sido colocada aqui há uns dias, não sei se pelo João ou por outro espectador, e na altura também me pareceu uma pergunta interessante, meritória e pertinente, mas não estava ainda em fase de falar sobre a Taça de Portugal. Hoje sim, já me parece que vem perfeitamente numa altura, num timing correto. Está estipulado que nesta eliminatória, que é a primeira eliminatória em que entram os clubes da primeira divisão, os clubes da primeira divisão vão jogar fora de casa. Isto para quê? Para potenciar duas coisas que a mim me parecem importantes. Uma delas é o equilíbrio, outra delas é a possibilidade de levar os grandes craques, os melhores jogadores, as melhores equipas à província. E ainda hoje, muita gente da minha idade, que cresceu na província, se lembra do dia em que lá foi jogar o Benfica, ou o Sporting, ou o Porto, enfim, ou o Belenenses, que na altura ainda era maior do que é hoje. E isso continua na memória de muita gente e continua a ser um ponto alto. Ora, isto parece-me altamente meritório e altamente necessário, embora o mundo esteja hoje muito diferente daquilo que era, porque cada vez mais o contacto dos miúdos com o futebol se faz através da televisão, alguns até já através mais do telemóvel do que da televisão, e menos através do contacto direto com as grandes estrelas, até porque as grandes estrelas, naquela altura, não havia os calendários tão sobrecarregados como há hoje, e sempre que os grandes clubes iam jogar à província,
frequência levavam as equipas principais. Hoje em dia já não acontece isso e vamos assistir nesta eliminatória a muita poupança, até porque vem aí já a seguir uma ronda, uma semana de competições europeias. Mas o que é que vai acontecer então? O Sporting Clube Braga vai jogar fora de casa com o Rebordosa e o Rebordosa decidiu manter o jogo no seu estádio, no Complexo Desportivo do Monte Azevedo. O Benfica vai jogar fora de casa com o Lusitânia dos Açores e o estádio, não só o jogo vai ser ainda de dia, como o estádio do Lusitânia tem todas as condições, é o estádio principal de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, o estádio João Paulo II, portanto também vai ser no estádio que o Lusitânia costuma utilizar, mas depois tanto o Futebol Clube do Porto, que vai jogar fora com o Vilar de Perdizes, como o Sporting, que vai jogar fora com o Olivais e Moscavide, vão acabar por fazê-lo em campos emprestados. O Vilar de Perdizes deslocou o seu jogo com o Futebol Clube do Porto do seu estádio habitual para Chaves, para o Municipal de Chaves. E o Olivais de Moscavide também deslocou o seu jogo contra o Sporting do seu estádio, do estádio que costuma utilizar, para o estádio José Gomes, na Reboleira, aquele que é habitualmente utilizado pelo Estrela da Amadora. Ora, isto é bom? Não. E aqui eu acho também que é bom que consigamos estabelecer uma diferença entre estádios que não têm condições para a prática, enfim, e cada vez mais se fala da proibição dos relevados sintéticos. Acho que não se deve jogar a este nível em relevados sintéticos, apesar de muitos campos do Campeonato de Portugal serem ainda sintéticos. Isto não é bom para o desenvolvimento da modalidade, é a minha maneira de ver. Admito perfeitamente que a vossa seja diferente, ou que haja aí muita gente que acha que não, que o futuro deve ser em sintéticos. Os sintéticos são mais baratos de manter do que os relevados naturais. E por isso mesmo também gastam menos água, o que pode ser uma coisa importante para o futuro do planeta. Pronto, ok, estou sensível a esse argumento. Mas pensando aqui exclusivamente naquilo que deve ser o futebol, o sintético acarreta... Aliás, é muito curioso, e isto já não tem nada a ver, mas ainda no outro dia estava a ouvir o antigo internacional norueguês Jan-Åge Fjørtoft a falar sobre as razões pelas quais a Noruega, tendo jogadores da qualidade de Erling Haaland, de Martin Odegaard, e ele falou também, inclusive, do Orsnes, do Benfica, e por que razão é que a Noruega, tendo jogadores hoje melhores do que tinha na altura em que ele jogava, não vai a uma fase final, e uma das razões que ele encontrou foi o facto da Noruega ter muito talento ofensivo, mas não ter depois talento defensivo. Porquê? Porque se joga cada vez mais em sintéticos na Noruega e aquilo fazer carrinhos não é propriamente o forte ou aquilo que é mais chamativo naquele tipo de relevados. Portanto, os sintéticos não são a mesma coisa. Eu aí, enfim... Percebo, mas aí acho que, enfim, não devia ser forçado um clube a não jogar em casa porque tem o sintético, devíamos era promover cada vez mais os relevados naturais e não os sintéticos. É verdade que são mais baratos, mas tanto dinheiro que há no futebol, deveria haver dinheiro para que os clubes que chegam a um escalão nacional pudessem dispor de relevados naturais. E, portanto, aqueles que quisessem ter ambições de lá andar, pudessem dispor de relevados naturais. E isto implicaria também, com certeza, financiamento a clubes que jogam distrital, porque um clube não joga o Campeonato de Portugal este ano, o distrital no ano que vem, e não preciso me lembrar só do meu Coruchense, que está sempre nessa luta. Ora joga distrital de Santarém, ora joga o Campeonato de Portugal, ora volta ao distrital de Santarém, onde está este ano, ora volta ao Campeonato de Portugal, onde esteve na época passada e onde, espero eu, volta a estar na época que vem. Bom, e tem o sintético. O estádio municipal Professor José Peseiro é sintético. Bom, mas isto para dizer, há que distinguir entre essa questão, que é uma questão que tem a ver com a segurança dos jogadores, que tem a ver com o futebol que é praticado, que tem a ver com aquilo que nós queremos defender para o futebol. Eu acho que o futebol tem que ser jogado em relva. Mas eu lembro-me do futebol jogado em pelado. Quando era as eliminatórias da Taça de Portugal, os clubes grandes iam jogar apelados. E, aliás, lembro-me até de haver pelados na primeira divisão. Portanto, não é assim uma coisa tão de campos de terra batida. Para quem não sabe o que é um pelado, é um campo de terra batida e aí sim aquilo esfolava a sério, quando era para fazer um carrinho. Depois, há que distinguir isso de outra questão, que é a questão da segurança dos adeptos. E cada vez mais isso é também tido em conta, que é se vão milhares de adeptos do Benfica, do Porto, do Sporting,
do Braga, do Boa Vista, enfim, dessas grandes equipas, para estádios que não têm condições de segurança para os conter, isto pode vir a gerar um problema. Pode. E isso também tem que ser levado em linha de conta. Agora, a questão, aquilo que sobra deste debate e desta questão é que muitas vezes as alterações não são feitas nem por causa de uma coisa nem por causa da outra. São feitas sim por causa dos interesses das transmissões televisivas. E pergunto ao João, porque é que não jogam de dia? Se é uma questão de iluminação, porque é que não jogam de dia? E aqui eu digo-lhe, João, não jogam de dia porque isso também não interessa a quem paga. E quem paga são as televisões. É preciso ter isso em conta. A gente pode querer aqui uma coisa para a Taça de Portugal, que é, ok, estamos positivamente a marimbar para a receita de televisão. Mas acredito que a receita de televisão vai dar muito jeito ao Vilar de Perdizes e ao Olivais e Moscavide. E a todos os outros que venham eventualmente a vender jogos em casa contra os grandes. Porquê? Porque, sendo esse dinheiro muito relevante para aqueles clubes, eles também se sentem muito tentados a abdicar daquilo que é a vantagem de jogar no seu campo ou daquilo que é o momento histórico para as suas comunidades, que é levar lá um clube grande. É pena que assim seja. É, de facto. Eu também gostava de ver o Flóculo Porto a jogar no campo do Vilar de Perdizes e o Sporting a jogar no campo do Olivais e Moscavide. Mas compreendo. É um bocadinho como aquela conversa sempre do jornalismo, focar sempre as mesmas coisas e que vocês levam a mal que eu diga que compreendo. Eu não defendo, mas compreendo. Percebo. Percebo que os clubes queiram a receita da televisão. Percebo que, porque lhes faz o orçamento de um ano, se calhar. Percebo que as televisões não queiram jogar durante o dia e prefiram que os jogos se realizem à noite. Sim, claro que percebo, não é? Pois então, qual é o ganho que uma televisão, neste caso é a RTP, mas podia ser outra qualquer, que uma televisão tem em transmitir um jogo ao domingo às 15 horas? Quantos de vocês é que iriam ver no domingo às 15 horas, ou no sábado às 15 horas, um Olivais e Moscavide Sporting, ou um Vilar de Perdizes Futebol Clube do Porto, se tivessem em concorrência um Manchester United, nem sei com quem é que vão jogar neste fim de semana, ou o Manchester City e Liverpool, não é? Ninguém vai ver. A questão é essa, e portanto, para as televisões seria dinheiro metido na competição sem poder retirar daí os devidos proveitos. E os proveitos que as televisões retiram daí são as audiências. Portanto, infelizmente, isto está cada vez mais tudo ligado umas coisas às outras e eu, assim, não defendo, mas percebo, entendo, compreendo. Gostava que os jogos fossem nos campos ao domingo à tarde? Claro que sim. Entendo que não sejam? Entendo. O que é que temos que fazer? Criar condições para que isso venha a ser possível. E para isso ser possível é preciso termos campos relevados até ao distrital. É preciso termos condições de segurança para os clubes grandes poderem visitar esses estádios. E é preciso termos depois capacidade para se jogar preferencialmente à noite, porque, enfim, é aí que as televisões generalistas podem fazer dinheiro também e ter audiências com o futebol, nesses campos dos clubes dos escalões secundários. Portanto, não é fácil ter o melhor aqui dos três mundos, mas será esse, com certeza, o objetivo da realização de uma competição, como a Taça de Portugal, que é uma competição que tem muita graça, precisamente por causa disso, por levar as grandes equipas aos campos da província. Se acabamos com isso, estamos a acabar um bocadinho com o espírito daquilo que deve ser a Taça de Portugal, como, aliás, já acabamos com a realização das meias finais a duas mãos e essas coisas todas que vão sendo feitas, lá está, também todas elas para beneficiar os clubes maiores e os interesses comerciais da competição, que lhes dá jeito ter grandes equipas na final, porque a final é um acontecimento. Bom, respondida à pergunta que veio do meu canal de YouTube, falta responder à outra, a pergunta que selecionei entre as que estavam na chatroom perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack. E já sabem que ser subscritor premium do meu Substack não é só para colocar perguntas na chatroom, perguntas do Discord, tal como não é só para poder ouvir os textos lidos sem ter que gastar tempo a lê-los no meu canal de Telegram, tal como não é só
só para poder ver as edições do Futebol de Verdade Flash logo a seguir ao final dos jogos, tal como não é só para poder ler as inúmeras séries de artigos exclusivos para subscritores premium, como as Eminências Pardas, o F80, os Donos da Bola, não é só para poder assistir semanalmente ao Futebol de Verdade Report, é por tudo isso. E tudo isso somado custa-vos 5 € por mês. É menos do que um café por semana, se calhar. Se for um café e um pastel de nata, é definitivamente menos do que um café e um pastel de nata por semana. Se quiserem fazer a subscrição anual e comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo, tendo a noção de que só é possível continuar a fazer jornalismo fora dos grandes grupos de mídia com a vossa contribuição, pois o que podem fazer então é a subscrição anual, que vos custa 50 € por ano e, portanto, 2 dos 12 meses do ano são de borla. Fica aqui o link para poderem fazer a subscrição, nem que seja a gratuita, porque mesmo a gratuita não pagam nada, também não conseguem ler ou ver tudo, mas passam a receber os artigos que são para subscritores gratuitos diretamente no vosso e-mail, sem depender dos algoritmos das redes sociais, que são cada vez mais virados para conteúdos virais e não para os conteúdos que eu costumo apresentar no meu Substack, em tadeia.substack.com. Cá vai então a pergunta que selecionei entre as que estavam ontem na chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, e é do Alexandre Salazar, que está em grande forma. Eu creio que esta semana foram 3 as perguntas já que selecionei. Se não foram 3, foram 2, pelo menos, do Alexandre Salazar. Boa noite, António, diz o Alexandre. Deixou a pergunta ontem à noite. Bom dia, Alexandre. Quais os programas desportivos de rádio e televisão que marcaram a sua infância, juventude e início da atividade profissional? Isto é um período muito largo. E quais os programas desportivos atuais de TVs estrangeiras cujo modelo não há em Portugal, mas gostaria que houvesse? Obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, Alexandre, pela sua pergunta. Continuamos a falar de televisão. Vamos lá ver. Infância. A minha infância foi passada a ouvir relatos. Portanto, era sobretudo rádio. Na televisão não havia parabólicas ainda, não havia capacidade para vermos programas internacionais. Às vezes, quando o tempo estava muito bom e o vento soprava para cá, conseguíamos ver a TVE. Às vezes dava para ver o estúdio estádio da TVE, ali em Coruche, mas era muito raro. E, portanto, aquilo que acontecia, enfim, era ao ouvir a tarde desportiva, tanto na Antena 1 como na rádio comercial. A Rádio Renascença, estranhamente, eu creio que terá a ver com algumas, com algumas questões de emissores na altura, porque a seguir ao 25 de Abril houve aquela questão toda com os emissores da Rádio Renascença, mas a Rádio Renascença não chegava a Coruche. Portanto, eu basicamente o que fazia era ouvir os relatos, e lembro-me perfeitamente das tardes de domingo, passadas no quintal lá de casa, a ouvir os relatos do futebol e dos nomes dos relatores que na altura eu aspirava um dia poder vir a ser um bocadinho como eles e a estar presente naquelas emissões. Bom, depois, quando falamos de adolescência e de início da atividade profissional, falamos também do início, não só do meu acesso primeiro a antenas parabólicas e a começar a ver o que de melhor se fazia lá por fora, como também depois, mais tarde, já à TV Cabo, aquilo que era a TV Cabo, que hoje são os operadores de cabo, que nos começaram a trazer os canais estrangeiros. E aí eu fui muito marcado por aquilo que se fazia em Itália e por aquilo que se fazia na Alemanha. Acho que, enfim, os canais ingleses nós não os conseguimos ver cá. O Match of the Day, obviamente, era uma referência. Aquilo que foi o tratamento dos jogos feito pela Sky Sports, a partir de determinada altura, passou a ser uma referência também, mas isso não chegava cá, até por serem muitas vezes canais premium, canais que não era possível ver na parabólica. Era preciso ter uma box própria e não era fácil porque não era legal. Começava logo por não ser legal ter essa box em Portugal. Portanto, ou essas assinaturas em Portugal. Mas fui muito marcado na altura por aquilo que se fazia na RAI, em Itália, e havia a Domenica Sportiva, que era um programa de debate em que estavam os jogadores, em que estavam os presidentes, os treinadores, e aquilo era super animado, cenários maravilhosos. Tudo muito bem feito, tudo uns anos à frente daquilo que se passou a fazer por cá. Enfim, tinha também aquela componente hipermachista que, obviamente, olhando agora para trás, para aquilo que eram os anos, final dos anos 80, início dos anos 90, não é algo de que nos devamos orgulhar, porque tinha que ter sempre lá as mulheres a embelezar mas muitas delas vieram a revelar-se boas jornalistas e a revelar-se excelentes também na arte de entrevistar e de manter
manter os programas. E lembro-me, por exemplo, da Simona Ventura, que foi uma referência também do meu tempo. Mas isto para vos dizer o quê? Que a minha referência era muito aquilo que era a Doménica Sportiva, à noite, e daquilo que era o 90º Minuto. O 90º Minuto era um programa extraordinário, que era feito, entrava no Passeio dos Alegres, lá do sítio, vamos lá, daquele programa da tarde da televisão da RAI, no momento em que acabavam os jogos, havia imediatamente ligações aos carros de exteriores que a RAI tinha em todos os estádios, onde os jornalistas contavam como é que foi o jogo e onde se podia ver imediatamente os golos. Aquilo era uma coisa extraordinária, que só era repetível no futebol ou na televisão do resto da Europa, na Alemanha. E a Alemanha, apesar da barreira da língua, eu comecei a gostar de aprender alemão por causa dos programas de televisão que passavam nessa altura. Havia no Sat.1 uma coisa extraordinária, que era um programa chamado RAN. O RAN, que não sei se ainda existe, e alguns de vocês que estão por aí, que vivem na Alemanha, podem com certeza elucidar-me a esse respeito. Era o 90º Minuto, mas com resumos, enquanto o 90º Minuto da RAI nos dava os golos, basicamente, e o jornalista ali a falar em frente à câmara, o RAN já nos dava no final dos jogos da Bundesliga, e o RAN de sábado à tarde era uma coisa absolutamente extraordinária, porque os jogos da Bundesliga começavam às 2h30 do nosso horário, às 4h30 começava o RAN, e às 4h30 de sábado já tínhamos ali resumos muito bem feitos, de 10 minutos de cada jogo, e isto era absolutamente fantástico para aquilo que era feito um bocadinho pela Europa, por toda a Europa. Bom, de resto, que programas é que são feitos hoje? Eu acho que hoje que não sejam feitos cá. Eu acho que hoje em Portugal se faz muito daquilo que se faz no resto da Europa. Já não há segredos a este nível. O que há aqui, depois, é uma diferença de meios que é absolutamente assustadora. Quem já viveu, e eu já vivi, durante muitos anos, uma noite de Liga dos Campeões numa das nossas televisões, e sabe como é que elas são feitas nos grandes potentados estrangeiros que compram também as mesmas transmissões, tem a noção da diferença absolutamente escalofriante que há entre os meios que estão ao dispor das nossas televisões, e geralmente eram 3, 4, 5 jornalistas a trabalhar, e os meios que estão ao dispor das televisões estrangeiras, que são 50, 60, 80, 100 jornalistas a trabalhar. Portanto, isto é uma diferença absolutamente brutal. E que depois faz também a diferença da maneira como as coisas são tratadas. Quando nós vemos aqueles gráficos fantásticos, aquelas imagens com que as televisões estrangeiras compõem taticamente os jogos logo no final, aquilo não é porque eles são muito bons e nós somos muito maus. Aquilo é porque eles têm meios para poder fazer isso. Aquilo custa dinheiro, os programas custam dinheiro, ter jornalistas e técnicos para os operar custam dinheiro, e tudo isso acaba por ser um investimento que as televisões portuguesas, infelizmente, não têm maneira depois de rentabilizar, porque o mercado publicitário também não é assim tão forte. O nosso mercado audiovisual não tem tantos espectadores como tem o mercado alemão, como tem o mercado inglês, como tem o mercado espanhol, como tem o mercado francês e por aí afora, como tem o mercado italiano. E isso acaba por gerar diferenças óbvias e evidentes naquilo que é o tratamento das grandes competições e daquilo que são os grandes programas. Não há assim, enfim, dizem-me assim, o Xiringuito e tal. Não acho muita piada aquilo, e o Xiringuito é dos programas que está mais em voga. Houve uma altura em que eu gostava bastante de ver o El Dia Después do Canal Plus. Porquê? Porque traziam sempre uma abordagem diferente das coisas, e eu acho que isso sim deve ser procurado, mas infelizmente a questão é que, lá está, e voltamos sempre ao mesmo, isso custa dinheiro a fazer, é preciso ter gente a trabalhar, é preciso ter meios para o fazer, e muitas vezes não é isso que o público quer. O público reage a isso como, está bem, olha, ok, deixa eu ver o que é que está aqui a dar no Big Brother. Pronto, é um bocado assim. Enquanto uma minoria que pode vir a estar interessada nisso no mercado espanhol significa a capacidade para viabilizar o programa, essa mesma, e digamos que são 5, 10%, essa mesma percentagem de 5, 10% no mercado português não chega para pagar esse tipo de esforço, razão pela qual as televisões portuguesas estão cada vez mais viradas para as situações mais virais, mais polémicas, e bem, aquilo que a gente não gosta, mas que é, no fundo, a única coisa que o mercado nos permite ter neste momento em Portugal. E é pena. Obrigado, Alexandre, por me ter dado a oportunidade de falar aqui de algumas das minhas referências do passado.
Pronto, é muito Itália e Alemanha, acho que era onde se trabalhava melhor. Trabalhava-se muito bem também em Inglaterra, mas o meu contacto com a Inglaterra era muito mais através das cassetes VHS, que no final da temporada eu encomendava sempre, recebia-as por encomenda postal, com o Race for the Championship, que eram cassetes de hora e meia absolutamente notáveis, com a descrição daquilo que era a época, com empolgamento, com as transmissões, com os comentários, com tudo isso. Enfim, se vocês tiverem, é capaz de ser possível encontrar aqui no YouTube, se vocês pesquisarem Race for the Championship da ITV, que era quem transmitia na altura, ou da BBC, que também chegou a fazer, e eventualmente terá sido mantido depois pela Sky Sports. Pesquisem, porque vale a pena ver aqueles... Enfim, as imagens estão um bocadinho desfocadas. Eu já tenho alguma dificuldade em explicar aos miúdos de hoje que aqui há 30 anos a gente via futebol com aqueles borrões, não havia HD, não havia a mesma capacidade para olhar para as coisas que há hoje em dia, porque também as condições técnicas mudaram e mudaram bastante. Mas é um bocado isso. Bom, antes de me ir embora, deixem-me dizer-vos que hoje de manhã, nas conversas de bancada, perdão, no último passo, vocês vão ter que me dar algum tempo. Isto parece a reposição daquele drama Enzo Pérez, Enzo Fernandes. Hoje já só digo Enzo Fernandes, já não caio na esparrela de dizer Enzo Pérez. Mas como mudei recentemente o nome da rúbrica, que já tinha sido o último passo, passou a ser conversas de bancada e, entretanto, voltou a ser o último passo, ainda me vem muitas vezes à boca as conversas de bancada. E eu já sei que alguns de vocês preferiam o nome conversas de bancada, mas vai ser o último passo. Bom, e isto para vos dizer que hoje de manhã, no último passo, escrevi sobre os efeitos do programa, ou das limitações ao programa Regressar, que permitia o regresso de grandes estrelas do futebol a Portugal com vantagens fiscais. Isso vai passar a ser limitado no Orçamento de Estado de 2024 a jogadores que ganhem menos de 250 mil euros ano e, portanto, basicamente, estrelas não estão incluídas. Escrevi sobre o tema, escrevi também sobre outras questões ligadas a transmissões televisivas e a direitos de transmissões televisivas, por causa do drama que se vive em França neste momento, onde não está a ser possível vender os direitos da Ligue 1 e da Ligue 2 pelos valores que os clubes esperam. Isto é um contexto de crise que toda a gente vai ter de enfrentar, e escrevi sobre a lesão de Neymar e aquilo que isso implica para a seleção do Brasil. O link para poderem ler o texto está aqui. Quem quiser é dar lá um salto e aproveitar para ler. É gratuito, é para todos. Aproveitem, já que lá vão, para fazer a subscrição, nem que seja a gratuita do meu Substack, em tadeia.substack.com. Já sabem, amanhã, 12h30, à live. Conto convosco no direto, para poder conversar, para podermos conversar, para eu poder ler os vossos comentários e responder às vossas perguntas. Entretanto, como amanhã também há Q&A, que vai ser gravado e transmitido depois da live, reitero aqui, ou repito aqui, o pedido que já vos fiz para deixarem perguntas na caixa de comentários do programa de hoje. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.